Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 51, irmãos. Lucas capítulo 9, versículo 51. Diz assim, irmãos, aqui o título: os samaritanos não recebem a Jesus. Versículo 51 diz assim, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, a gente vê aqui, né, irmãos, que primeiro, né, Jesus foi rejeitado, né, pelos samaritanos. Isso é normal, né, irmãos? Porque os samaritanos não se davam com o povo judeu, né? Agora, a gente vê que foi rejeitado numa aldeia e eles foram para outra, né, irmãos? E com Jesus é assim, né? Não deu certo aqui, ele segue adiante. Ele não está preso a ninguém, né, irmãos? Nós muitas vezes estamos presos, né, a tantas coisas, né, irmãos? Então a gente procura fazer algo, não dá certo, a gente fica embaraçado ali, fica preso ali em algo que está dando errado. E Jesus não. Jesus, ele mandou mensageiros diante dele, aí chegou lá, ele queria fazer pousada lá, queria dormir lá. E os samaritanos não receberam eles naquele lugar. Aí os discípulos logo acharam uma saída, né? Tiago e João. O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu, como Elias também fez, e consuma esses homens? Porque rejeitaram o Senhor, né? E Jesus fala: não, vocês não estão sabendo de que espírito vocês são, não. Porque eu não vim para destruir alma nenhuma, eu vim para salvar. Vamos para outra aldeia, vamos para outro lugar. E seguir adiante, né, irmãos? Então a nossa vida também é desse jeito, irmãos. É desse jeito. Eu costumo pensar, né, irmãos, que a nossa carreira cristã é como um GPS, né, irmãos? O GPS, ele calcula uma rota, né? Ele calcula uma rota e ele é fiel naquela rota que ele calculou. Se dá alguma coisa errada, irmãos, ele recalcula a rota e o seu destino, ele segue. Você segue naquele destino. Se você não obedecer o GPS, ele recalcula a rota e ele te manda para o destino. Ele não vai mudar o destino porque você não obedeceu. Ele não vai mudar o destino porque tem trânsito no lugar, porque está bloqueado um lugar. Não, ele vai mandar você para o destino. E assim também, irmãos, é aquele que é guiado pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. Nós temos um destino, nós temos um caminho a seguir. O caminho é Jesus. E aí nós seguimos adiante. O nosso destino, irmãos, é o reino dos céus. Nosso destino é o paraíso, é salvação, é se encontrar com Jesus, né, irmãos, lá na frente. E nós vamos passar a eternidade com Ele, a eternidade com Jesus. A gente vê que os discípulos, ele acha a saída aqui, né, pede para, se Jesus queria que eles pedissem para descer fogo do céu. Elias fez isso, né, irmãos? Vamos dar uma olhada lá, irmãos, em Reis. 2 Reis, capítulo 1, irmãos. 2 Reis, capítulo 1. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 1, irmãos. Isso aqui é importante, irmãos, a gente conhece essa passagem aqui, mas é importante a gente ter essa passagem aqui selada, porque muita gente tem Elias, né, irmãos, como homem de Deus, e quer comparar Elias, né, com João Batista, quer comparar Elias com
alguma coisa a ver com Jesus, né? Na verdade, o espírito que estava em Elias não tem nada a ver com Jesus, né? Nada a ver. Diz aqui, ó, 2 Reis capítulo 1, versículo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há de voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Então aqui a gente já vê, né, irmãos, que pelo o jeito que Elias andava, né, esse rei logo soube quem era, né, irmãos? Logo soube quem era. Aí diz aqui, ó, versículo 9, ó. Então, irmãos, esse rei aqui, o que aconteceu, né? Ele caiu, né, irmãos? Ele caiu das grades, né, de um quarto alto, né? Na verdade, ele foi morto, né, irmãos? Esse rei aqui, ele seguiu os conselhos da mãe dele. A mãe dele incentivou ele a fazer o que não era reto diante do Senhor. E ele caiu né? Ele se deu mal, né, irmãos? Se deu mal. Versículo 9, ó. Então lhes enviou um capitão de 50, e subindo, o rei enviou, né, irmãos? E subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros. Ele diz aqui no versículo 14, né? Eis que fogo desceu do céu e consumiu os primeiros 50, de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal Zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subistes não descerá, mas certamente morrerás. E assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E aí, vem contando aqui, né, irmãos, como que foi depois. Mas a gente vê aqui, irmãos, que esse rei aqui, você vê que coisa louca, né? Ele conhecendo, né, irmãos, ele sabendo que o Senhor, no Antigo Testamento aqui, era poderoso, e tudo o que tinha feito já,
E o coração dele, né, irmãos, se endureceu e ele mandou consultar, né, o Ecrom, né, irmãos? E aí, que coisa, como que um homem, né, irmãos, em sã consciência, vendo tudo o que viu, sabendo de tudo como era, ele faz isso? Então é certo, né, irmãos, que o coração dele se endureceu, né? Assim como o coração das pessoas, antes de Cristo, se endurecia muito facilmente. As pessoas, elas conheciam ao Deus que elas serviam, elas conheciam o Deus de Israel e ainda assim se voltavam contra ele com muita facilidade. Muito facilmente eles se voltavam contra e eles se davam mal por isso, irmãos. Esse aqui é um deles, né? Que morreu. Na cama, ele manda os mensageiros lá buscar Elias e os mensageiros chegam lá com bastante altivez, lá, arrogância, e fala, desce depressa, né? E aí o fogo do céu consome o capitão e os seus 50. Isso aconteceu com os dois, né? Então morreu 102, né, irmãos? 102 homens morreu com essa atitude aí de Elias, né? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. E o fogo descia e consumia mesmo. Jesus deixa claro para os discípulos que o espírito que estava nos discípulos não era o espírito que estava em Elias. O espírito dele não tinha nada a ver com Elias, né? E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje, esse Elias aqui, ele se vestia, o traje dele denunciava ele, né, irmãos? E o cristão, né? O cristão. A palavra fala, irmãos, que nós temos que ser encontrados com vestes brancas, né? O que é vestes brancas, né, irmãos? É longe, né, da corrupção, né, irmãos? Afastado da corrupção. Naquele dia nós temos que ser encontrados assim, longe da corrupção. E para isso nós temos que lutar cada dia. Cada dia nós temos que lutar, temos que empregar força, irmãos. Porque senão, qualquer dificuldade que nós encontrarmos, é o que aconteceu aqui com Elias, né? Elias rebateu aqueles mensageiros lá, os capitães lá com os seus 50, ele rebateu dessa forma. O quê? Você está mandando eu descer? E depressa ainda? Não, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês todos aí. E com a gente tem que ser diferente, né, irmãos? Quando nós depararmos com uma dificuldade, nós temos que enfrentar a dificuldade, mas segundo os mandamentos de Jesus. Segundo o que Jesus ensina, irmãos. Segundo Jesus ensina, o cristão ele não se importa com o dano, né, irmãos? Ele sofre o dano. Constantemente nós vamos sofrer dano, irmãos. Constantemente. Porque se nós andarmos de acordo com o curso do mundo, nós estamos perdidos. Nós não vamos sofrer dano nunca, nós vamos querer se sair bem sempre, e nessa de se sair bem, a gente vai pecar. Nessa de não engolir sapo muitas vezes, nós vamos pecar. E a palavra fala aqui em Romanos, né, irmãos? Romanos capítulo 12. Jesus, antes de ir para a cruz, irmãos, ele chegou para os discípulos e falou assim, né? Ó, até agora eu pedi para vocês não levar espada, pedi para vocês não levar nada com vocês, mas a partir de agora, quem não tem espada, arrume uma. Aí Pedro foi lá, arrumou 2 espadas, falou, 2 tá bom? Ele falou, tá. Só que ele estava se referindo a que espada, irmãos? Ele estava se referindo à palavra. Mas aí Pedro arrumou 2 espadas e levou. Quando os soldados foi prender Jesus, Pedro catou a espada e cortou a orelha do soldado, né, irmãos? Aí Jesus falou assim, mete a espada na sua bainha, porque se você continuar desse jeito aí, meu filho, você vai morrer também, né? E aí, mas quer dizer, estava se referindo à espada, à palavra, e é o que nós temos que carregar todos os dias, né, irmãos? Todos os dias. Mas Pedro não sabia, né? Não tinha entendimento ali, né, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar, né, irmãos, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ter o nosso entendimento renovado. Renovado, irmãos. O que é ter um entendimento renovado? É todos os dias nós meditarmos na palavra que Ele nos deu, né, irmãos? Para renovar o nosso entendimento.
E renovando o nosso entendimento, a gente vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E a gente vai tomar atitudes corretas, irmãos. A gente vai tomar decisões corretas para a nossa vida. Quando a gente deparar com uma rejeição, você não vai querer que desça fogo do céu e consuma aquela pessoa que te rejeitou. Quando você deparar com uma dificuldade, você não vai querer acabar com aquela situação. Você vai enfrentar aquela situação e você vai vencer ela, mas pelo poder de Deus. Quando vir uma luta grande, nós não vamos entrar em desespero. Nós vamos confiar naquele que pode nos ajudar. Então Jesus resolveu muito facilmente aquela situação. Vocês não sabeis de que espírito sois. Vamos para outro lugar, vamos sair fora daqui. E seguiu adiante, irmãos. Muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que seguir adiante. Nós temos que se livrar do embaraço, seguir adiante. Nós temos que resolver as situações e seguir adiante. Nós temos que confessar a Jesus e seguir adiante. Todos os dias é isso. Pedro pegou da espada e cortou a orelha do soldado, porque ele deparou com uma situação. Ele deparou com uma dificuldade. O mestre ia ser preso. Então ele pegou o que ele tinha e se virou com aquilo que ele tinha. Irmãos, eu pergunto para vocês, quem em sã consciência estava Jesus e os discípulos? Vem aquele monte de soldado, fortemente armado, e Pedro achou que ele ia conseguir se livrar cortando a orelha de um, cortando o pescoço de um. Sem condições de se livrar, irmãos. Jesus já tinha transformado a água em vinho. Jesus tinha multiplicado os pães e peixes. Jesus já tinha curado tantas pessoas. Jesus já tinha expulsado tantos demônios. Jesus tinha feito tanta coisa. Mas Pedro, ali, por falta de entendimento, ele pegou de uma simples espada e quis resolver a situação. Eu sei que ele não resolveria aquela situação. Os irmãos sabem que ele não resolveria aquela situação. Mas ele, naquele momento, ele achou que ele podia resolver. E ele usou da espada. E nós, irmãos? Nós já temos uma palavra completa. Nós temos uma instrução completa de Jesus. Nós estamos rodeados de irmãos que estão no mesmo caminho. Então nós não temos o porquê. Não temos o porquê de pedir para descer fogo do céu. Nós não temos o porquê de catar uma espada e cortar a orelha de ninguém, nem o pescoço de ninguém. Nós não temos o porquê de entrar num jugo desigual com o mundo, com os infiéis. Nós temos que meditar na conduta de Jesus, nós temos que meditar na conduta dos apóstolos, depois que eles receberam o Espírito Santo, e seguir adiante. Cada dia, lutar, combater o bom combate, né, irmãos? Cumprir a carreira, né? E guardar a fé. Aqui versículo 3, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, de que forma tem que ser, irmãos? Com alegria. Então, irmãos, isso daqui nós temos que procurar fazer, né, irmãos? Usar o dom que Deus nos deu da melhor forma, né? Usar o dom. Não podemos enterrar, né, irmãos? Enterrar o talento. Cada um de nós, sendo o corpo de Cristo, nós temos dons. Então a gente vê que aqui tem poucos, né, irmãos? É pouca coisa aqui, né? Se a gente for olhar todos os dons, a gente não conhece. São muitos dons. São muitos dons que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. Mas, né? O que exercita a misericórdia, deve ser com alegria. Quando fala isso, irmãos, é porque é impossível ao homem, né? É impossível. A pessoa que é misericordiosa, o que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é você não dar o mal que a pessoa merece.
É você não dar o mal que a pessoa merece, você tem misericórdia. A pessoa muitas vezes ela merece algo de ruim pelo que ela fez, por quê? Porque ela procurou. E as pessoas falam assim, ó, quem procura acha. Com o cristão é diferente. Você podendo poupar a pessoa, né, é misericórdia. Deixar de dar o que ela merece ou ajudar a ela para ela não passar pelo que ela merece passar, né, irmãos? Você está usando de misericórdia, mas tem que ser feito com alegria. Não adianta a pessoa pegar, irmãos, a pessoa buscar ter a conduta de Jesus, a conduta de Cristo, e depois murmurar. Ah, eu estou padecendo porque eu sou cristão, se eu não fosse cristão não estava padecendo. Isso é uma verdade, mas nós temos que ser felizes por isso, alegres por isso. Não adianta eu ter saudade do meu passado pelas tribulações que eu passo hoje, irmãos. As tribulações que eu passo hoje está servindo para quê? Para o meu crescimento, né? Vai servir lá na frente, quando eu encontrar com Jesus, tudo isso que eu estou passando hoje, glória a Jesus, vai servir lá na frente. Se eu não passar por isso hoje, eu não vou crescer. A chance de eu voltar para trás é muito grande. Então nós não podemos deixar, né, irmãos, de passar por aquilo que estamos destinados, né? Ó, versículo 9, ó. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao quê, irmãos? Ao bem. Então nós temos que aborrecer o mal, rejeitar o mal e se apegar ao bem. Muitas vezes, né, irmãos, se for depender da nossa carne, da nossa vontade própria, nós vamos nos apegar ao mal e vamos rejeitar o bem. Através de atitudes, irmãos. Então nós temos que nos apegar ao bem, né? Versículo 10, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Isso aqui é muito difícil, irmãos. Esse versículo 13 aqui, ó, é muito difícil. Por quê, irmãos? Para fazer isso daqui, você vai ter que negar-se a si mesmo. Verdadeiramente, irmãos. O primeiro ensinamento de Jesus, quem quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele fala assim, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Foram os primeiros ensinamentos de Jesus. Arrependimento. É mudança de mente, é mudança de vida, é mudança de atitude, irmãos. Negar-se a si mesmo, isso aqui, olha, comunicai com os santos nas suas necessidades. Então, se eu sei que um santo, né, um escolhido, um cristão, um irmão, ele está passando por uma necessidade, eu devo me comunicar com ele. O que é comunicar? É ajudar. Ajudar. Para isso você vai ter que negar-se a si mesmo. Por quê? Porque sempre, né, irmãos? Nenhum de nós somos ricos, nenhum de nós temos dinheiro sobrando, né, irmãos? E se tiver, é uma reserva ali, né? Se alguém tiver, é uma reserva para uma necessidade lá na frente. Mas você vai dar, na maioria das vezes, você vai tirar do que você tem. Você vai tirar do que você tem. Você vai tirar de um conforto que você poderia ter para estar ajudando os irmãos. Não é nada sobrando, irmãos. A gente não dá do que sobra. A gente não tem. Então a gente sempre, a ajuda que a gente dá vai faltar em algum lugar. A família vai padecer por isso. A família vai passar necessidade por isso. Necessidade que eu digo não é passar fome. Mas alguma coisa que queria ter não vai ter. É assim. Um conforto que você poderia ter, você vai deixar de ter para você ajudar o necessitado. Seguir a hospitalidade. Irmãos, hospitalidade. Ser hospitaleiro, né? Isso aqui também, irmãos, é você abrir mão da sua privacidade. É você abrir mão da sua vida. Então você não tem mais vida, né? Você não é aquela pessoa que é livre. Livre para fazer o que quer, da forma que quer, no dia que quer, na hora que quer. Não é mais, acabou isso aí. O cristão não tem mais isso. Porque agora ele faz parte de um corpo que tem muitos membros, os membros padecem, os membros passam necessidade, os membros passam por aflição, por tentações, e a gente tem que estar se comunicando, né, irmãos? Versículo 14, ó. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Irmãos, para o ser humano, o que é mais difícil? É você chorar com quem chora ou se alegrar com quem se alegra? Para o ser humano, o que é mais difícil? Chorar com os que choram? Quem mais tem alguém a falar? Chorar com os que choram? Alguém mais fala alguma coisa? Fala aí, Sofia. O que é mais difícil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Irmãos, o mais difícil é você se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é muito fácil, irmãos. Você vai no velório, por exemplo, está alguém chorando lá. Você às vezes nem conhece o defunto, mas você foi em consideração ao familiar que está lá e você vê a pessoa em prantos e você se comove muitas vezes e você assiste na televisão lá uma cena terrível lá com alguém. Você não conhece a pessoa, mas só pela notícia muitas vezes te dá uma vontade de chorar ou você até chora. Agora, você se alegrar com os que se alegram, irmãos, aí tem que ter o Espírito Santo. Porque quando o ser humano vê alguém bem, muitos sentimentos podem querer brotar ali. Pode querer brotar uma inveja, pode querer brotar tantas coisas, né? Tantas coisas. E o ser humano, ele se corrompe, né? O ser humano, ainda que ele aparenta ali, tá se alegrando com a pessoa, mas no fundo, muitos sentimentos podem brotar ali. E a nossa luta tem que ser nesse sentido, irmãos. Para nós aprendermos a cada dia, né? A cada dia. Chorar verdadeiramente com os que choram e se alegrar, né, irmãos? Verdadeiramente com os que se alegram. Né? Versículo 16, ó. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Isso aqui também é muito importante. Muitas vezes a pessoa pode falar assim, né? Pô, mas os irmãos estão pregando aí que a gente tem que ter uma vida miserável, que a gente tem que ter uma vida cheia de dificuldade, que não pode ter nada, que não pode fazer nada. Irmãos, não é nada disso. É simplesmente você entender o mundo que você está, a quem pertence, o caminho que você está percorrendo, né, irmãos? É Jesus, que Ele é o caminho. Então nós temos que pensar assim, olha, eu não posso pôr a minha vida em risco, não. Eu não posso pôr a minha caminhada em risco, a minha vida cristã, né, irmãos? Nós temos que estar seguros todos os dias. Então, irmãos, no mundo é assim. Você vê as pessoas que querem ser diferentonas no mundo, né? Por exemplo, né, irmãos? Se você vê hoje em dia, aqueles que são discriminados aí, eles pensam bem no que eles fazem, irmãos. Porque eles já sabem que eles são discriminados. Então eles procuram ter uma vida estável, para não depender de ninguém, porque eles são discriminados. A gente vê muitos assim, no mundo. E o cristão? O cristão é discriminado pelo mundo. O cristão, a vida dele está escondida com Cristo em Deus. Ele não tem vida nesse mundo. Então ele está no reino que não é dele, ele está no mundo que não é dele. Nós pertencemos ao reino de Deus, mas o reino de Satanás está aí, ó. E Satanás, ele reina na vida de muitos aí. Então nós estamos num mundo que não é nosso. Então nós temos que ter os dois pés no chão e saber qual é a nossa caminhada, como deve ser. Se a gente ficar na mão de homens do mundo, nós estamos perdidos, irmãos. Perdidos. Então, quanto menos a gente se envolver com esse mundo, melhor. Quanto mais firme estiver os nossos pés, melhor. Quanto mais estabilidade nós tivermos, melhor, irmãos. Melhor, nós não podemos concorrer com o mundo. Se nós concorrermos com o mundo, nós vamos cair. Vamos cair. Não tem como, irmãos, competir com o mundo, não. O mundo, os homens ímpios, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Versículo 17, ó. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Isso aqui é em todas as áreas, né, irmãos? Honestidade, né? Perante todos os homens. Procurar as coisas honestas, né? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, sempre vai ser possível ter paz com todos os homens? Então a palavra diz aqui, né, ó. Versículo 18, né, ó. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. É quando for possível, irmãos. Quando depender de nós, é isso que está dizendo a palavra. Quando depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens. Quando depender deles,
e eles não quiserem ter paz, então eles vão ficar sem paz eles. Nós vamos ter paz com Deus. Então nós vamos estar em paz com Deus. O dano, nós vamos sofrer, irmãos. Se alguém não quiser ter paz com você, você vai sofrer o dano, material que seja, vai sofrer. Porque você vai ter que estar em paz com Deus. A palavra fala, em Filipenses capítulo 4, que nós não podemos estar inquietos com coisa alguma. Mas os nossos pedidos devem ser colocados diante de Deus, com oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo. E aí vai dizendo para a gente buscar as coisas honestas. Então, o nosso coração tem que estar, irmãos, guardado. O nosso coração não pode se contaminar com as coisas dessa vida. Então, qualquer negócio que nós fizermos com o mundo e as pessoas não quiserem ter paz com a gente, eles vão ficar sem paz. Nós vamos ter que estar em paz com Deus. Nós vamos ter que colocar isso diante de Deus, vai ter que bem dizer essa pessoa, não maldizer, não vai poder amaldiçoar a vida dela, e ela vai seguir no caminho que ela está, e nós vamos continuar no caminho com Cristo. E vamos sofrer o dano que tiver que sofrer, irmãos. Porque o dano que nós sofremos nesse mundo, não tem nada que vai atrapalhar a gente naquele dia que Jesus vai vir. Nós temos que ser encontrados íntegros, né, irmãos? Íntegros diante dele. Versículo 19, ó. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ele usa essa passagem aqui, que está no Antigo Testamento, diz isso daqui, mas não vos vinguei a vós mesmo, dai lugar à ira. Então quer dizer, não adianta você, eu vou me vingar, eu vou defender a minha honra, eu vou defender. Irmãos, não adianta, não adianta. Não dispute com a ira, não dispute, dê lugar a ela. É como se você estiver no trânsito, tem duas faixas, você está numa faixa, tem um carro na outra faixa, e lá na frente afunila as duas faixas, se torna uma, e só vai entrar um carro. Então você não vai disputar com aquele carro. A hora que você viu que as faixas diminuiu, transformou em uma faixa só, deixa ele ir para aquela faixa. É um exemplo, tá, irmãos? Assim também é com a ira. Vai chegar uma hora que a ira vai querer disputar com a gente. E nós não podemos entrar nessa disputa com a ira. Dá lugar a ela, deixa ela seguir. Deixa a ira seguir sozinha pelo caminho dela. Nós continuamos com Cristo. É assim, irmãos. É assim. E quando isso não acontecer, quando os irmãos caírem num enrosco desse, nós temos que ter, irmãos, entendimento para quê? Para nos arrepender. Essa é a questão, irmãos. Eu sempre falo isso. O diabo, ele é sujo. O diabo, ele induz o cristão a pecar e depois ele condena o cristão, né, irmãos? E o cristão aceita a condenação. Isso é a pior coisa que tem, irmãos. Pior coisa que tem. Vocês podem ver que aqueles que se afastam da palavra são aqueles que pecaram e o diabo caiu para cima deles e com toda a força e falou para eles que eles não são dignos de seguir com Cristo, não são dignos de estar com os irmãos e eles acreditaram, né? Aí vem com desculpinha esfarrapada, né, irmãos? É sempre assim. O diabo também arruma desculpa e a pessoa dá. Então, irmãos, é terrível, né? Isso é terrível. Nós não podemos estarmos jamais na mão do maligno. Então, como diz a palavra que em Romanos nós lemos, não podemos nos conformar com este mundo, irmãos, mas temos que ter o nosso entendimento renovado a cada dia, para a gente poder entender, né, irmãos, qual é a boa, perfeita vontade de Deus, né, irmãos? Aí, versículo 20, ó. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. De que forma, irmãos? Com bem. Então, ao inimigo, o que é o certo? Se for no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Se o teu inimigo te fez o mal, é lógico, ele é teu inimigo, ele vai fazer o mal, né? Aí você faz o mal para ele. Só que em Cristo não é assim, né, irmãos? Se ele estiver necessitado, você vai lá e ajuda ele ainda. Isso vai ser muito bom, irmãos. Muito bom para você. Vai ser muito bom para mim, se a gente seguir nisso daí. Né, irmãos? Muito bom mesmo. Se a gente assumir o dano das coisas, já vamos estar bem à frente, irmãos. Vamos estar seguindo firmemente a Cristo, né, irmãos?
Só sofrendo dano, porque muitas vezes nós vamos ter que sofrer o dano nesse mundo, irmãos. Ninguém quer sofrer o dano, ninguém quer perder nada, irmãos. As pessoas só querem ganhar nesse mundo. E o cristão, ele segue a Cristo. Amém, irmãos? Jesus abençoe a todos. Irmão Vero, vem cá.